E aí, galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento novamente com você, trazendo aí mais um conteúdo de matemática bem especial para você, pessoal que está procurando saber o que é razão. É isso mesmo. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Então se liga aí, chama a vinheta. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, né, nossa aula de hoje é sobre razões. É bem rápido, porque é um conteúdo bem simples, tá ok? É o início aí de proporção, né, mas razão é algo bem simples. Vamos lá, o que é uma razão? Então, professor, mas o que é que vem a ser razão, né? Então, a gente trouxe a definição para vocês. Razão é quando relacionamos dois valores ou grandezas, pode ser um ou pode ser outro, expressa geralmente como A para B. Aí tem essa outra simbologia aí, essas outras duas, que claramente dá para perceber que é uma divisão, tá certo? E aí a gente chama então de razão, tá certo? Tá certo? Então, sempre quando você se deparar com as palavras razão, quociente, divisão, tudo isso é sinônimo, tá certo? Até mesmo uma fração, quando você estiver vendo uma fração, aquilo ali também se trata de uma razão, tá certo? A razão, como eu citei, pode ser de duas formas. Ou é uma razão simples entre dois valores, ou pode ser também uma razão de duas grandezas, né? Vamos lá. Então, como vocês podem ver aí nessa janelinha, eu trouxe para vocês dois exemplos de razão entre números, tá certo? No caso aí a gente não vai ter nenhuma unidade de medida, tá certo? Vai ser só o número limpo, só o valor numérico, tá certo? Então assim, no caso, a razão entre o 6 e 2, no caso, a gente vai ter uma relação numérica, né? Aí, no caso, como eu falei para vocês, é uma divisão, que pode ser representada também como fração, é a mesma coisa, são sinônimos. E aí, no caso, né, a gente cria essa fração de 6 para 12, né? Simplificando, a gente vai ter aí um valor dessa razão que vai ser equivalente a 0,5, tá ok? Outro exemplo, a gente vai ter a razão entre o 4 e 2. No caso aí é uma divisão exata, 4 dividido para 2 é 2. Então, né, a razão entre 4 e 2 seria o valor 2. Beleza? Então vamos lá. Como é que ficaria então uma razão entre grandezas? Assim como eu tenho para números, né? Eu também tenho para grandezas. A diferença aqui que eu quis expressar para vocês é que quando eu tenho uma razão entre números, não vai dar nada mais, nada menos do que um número, tá certo? Agora, quando eu trato de razão entre grandezas, isso vai bem mais além do que uma simples relação numérica, tá certo? A gente tem como exemplo a velocidade e a densidade, tá certo? No caso da velocidade, onde a gente pode ver em muitas placas por aí, né, é dado em quilômetros por hora. Tem outras unidades de medida, mas a mais convencional é o quilômetros por hora. Está mais presente, né? No caso da velocidade, ela é uma razão entre a distância, que é medida em quilômetros, e o tempo, que é medido em horas. A densidade, para quem não sabe o que é densidade, é uma característica que tem dos objetos de, no caso da presença da água, por exemplo, que é bem comum, ele afundar ou boiar, onde, no caso, ela é uma razão entre a massa, que é medida em gramas, e o volume medido em litros. Na prática, como é que ficaria? João fez um percurso entre duas cidades de 480 km em 6 horas. Qual é a velocidade média nesse percurso? Então vamos lá, o que é a nossa distância? 480 km. O tempo, 6 horas. Então, para a gente calcular a velocidade, como a gente viu, a velocidade é uma razão entre a distância e o tempo, simplesmente. Então é só montar, tá certo? A gente vai montar aqui 480 quilômetros dividido pelo tempo, que foi de 6 horas. 480 dividido para 6, a gente vai ter o valor equivalente a 8. Então a gente fez aí a parte numérica dessa divisão.
ok? A gente só não pode esquecer, pessoal, e é bem importante, são as unidades de medida, certo? A gente fez aqui essa divisão pelos valores, agora a gente vai fazer a razão entre as grandezas aqui, que no caso a gente vai ter aí quilômetro por hora. Lembrando que essa barrinha aqui ela é uma divisão, ó, expressando justamente a razão, tá certo? Como entra a unidade de medida, é extremamente importante a gente estar colocando essa razão entre essas unidades, tá certo? No caso aí, quilômetros por hora. Então, pessoal, por hoje é só. Se você entendeu, show de bola! Gostou do vídeo? Taca o dedo no like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu, pessoal!